Olá, queridos. Olá, olá, olá. Bom dia. Que lindo, maravilhoso vê-los mais uma vez reunidos aqui para louvar o nome de Deus com um tema muito especial. O tema de hoje é um convite, queridos, à restauração de Deus, não em Deus. Eu falei até agora que nós precisamos de um reavivamento, precisamos de uma reforma. Precisamos mudar a nossa vida. Tudo isso é em Deus. Mas hoje nós vamos falar da restauração de Deus. A restauração que Deus pode fazer na sua vida para que você se torne uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu quero convidar vocês a orar comigo antes, porque hoje iremos abrir a palavra de Deus algumas vezes. Então, feche seus olhos rapidinho e vamos orar. Querido Pai, neste momento, pedimos a bênção do Teu Santo Espírito, que a gente consiga entender o que a Tua Santa Palavra nos diz através das profecias de Joel, através das profecias que o Senhor nos deixou na Palavra de Deus para o tempo do fim, e que possamos entender que esta restauração é para o nosso bem. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, está aqui, restauração de Deus. A restauração de Deus, ela nos traz um consenso em Joel, capítulo 2, versículo 18 a 27, de que a nossa vida é como se fosse um acidente. Quando você enxerga essa imagem, o que vem na sua mente? Talvez o barulho da freada brusca, talvez os impactos do carro rodando na pista, talvez a visão que vem na sua mente é o barulho dos carros se chocando, ou dos objetos se chocando com o carro. Eu não sei o que você imagina quando você vê isso, mas eu imagino isso no contexto do que nós estamos falando, como a situação do povo de Israel, do povo de Judá naquela época. É como se os médicos estivessem examinando o corpo na hora da cirurgia, tentando avaliar se é prudente fazer aquela cirurgia ou não, porque, de repente, as chances são poucas. Ou mesmo quando, por exemplo, um casal que havia discutido, brigado, fica parado, pensando, ninguém fala nada, aquele momento de silêncio, eu acho que foi isso. Tudo que o povo de Judá sentiu quando Joel deu aquelas profecias. A gente já falou isso, vamos só revisar. O povo de Judá estava em crise econômica, porque estavam passando fome, crises de fomes, óbvio, né? Crise financeira, porque a economia causa isso. Depois a terra ficou seca, o tempo ficou árido, mas a gente sabe, desde sempre, o povo de Deus sabe que com Deus não é impossível nada que existe. Nada que existe é impossível aos olhos de Deus. Joel capítulo 2, versículo 18 diz assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. O caminho, queridos, da restauração de Deus começa com o quebrantamento. Quer ver uma coisa? Um ourives, quando ele vai construir um anel novo, de latão, de ferro, de aço, de ouro, não importa. Ele pega pequenas lascas de ouro, pedaços de ouro, ou de aço, ou de latão, e ele funde aqueles pedaços quebrantados para se tornar um único material. O caminho da restauração começa com o quebrantamento. Para que nós sejamos lapidados, moldados, há necessidade que se rompa algo na nossa vida, que sejamos quebrantados espiritualmente, fisicamente, socialmente, mentalmente,
e por aí vai. Lembre-se que a graça de Deus ela é maior do que o nosso pecado. E aonde a porta do arrependimento é aberta, os portais da graça são escancarados. Sempre vai haver esperança de restauração aonde há sinais de quebrantamento. Deus, ele restaura os recursos materiais. Joel, capítulo 2, 19 e 24, nos dá um pouco dessa ideia, aonde diz o seguinte: o Senhor respondeu ao seu povo: eis que eu envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Joel 2:22 fala: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto, da aridez da terra, se reverdearão. Ou seja, logo, logo, fiquem tranquilos, eu estou cuidando das coisas. O que estava seco antes vai ser resverdeado, vai voltar a ter grama, vai voltar a ter plantio, vai voltar a ter frutos, tá? As árvores produzirão seus frutos. E Joel 2:24 confirma: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Jesus está dizendo aqui, queridos, que Deus ele pode suprir as necessidades fisiológicas. Deus ele tem essa capacidade. Deus ele também é o provedor das nossas necessidades. Se eu perguntasse para você qual é a necessidade que você está passando hoje, você provavelmente falaria: ah, é tal necessidade. Mas talvez, se você pensar mais tempo, você encontra outras necessidades que você tem de ser supridas. Nem todas serão, não aqui na Terra. Mas uma coisa eu te afirmo, que Deus, ele provê resoluções e soluções aos nossos problemas e suprir as nossas necessidades. Mateus 6,11 fala que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus nos dá o pão. É uma promessa. Deus está tão preocupado com as suas contas no mercado como está ocupado com a sua salvação eterna. Da mesma forma como Deus se preocupa se você vai escolher a fruta certa, a verdura certa, o alimento certo, quando você vai fazer a sua compra, Deus também está preocupado na mesma medida com a sua salvação. Talvez eu não diria na mesma medida, mas Deus é um Deus equilibrado, ele se preocupa com a nossa salvação individualmente. E Joel 2:23 diz que ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas eram importantes para preparar o solo para receber as sementes. E as últimas chuvas eram importantes para que fizesse com que o alimento crescesse com vigor, preparando-o para a colheita. Então, essas duas fases de chuvas eram importantes para o crescimento. Deus, ele restaura e provê o livramento. Antes de falar disso aqui, vamos fechar aqui os outros dois. Nós já falamos que Deus é o provedor de necessidades e que Deus restaura os recursos materiais. Quem nos dá os recursos materiais? Deus. Quem é que provê as nossas necessidades? Deus. Então, se Deus, ele supre a nossa necessidade com os materiais que ele dá, significa que a gente precisa fazer muita força? Não. Mas Deus ainda pede mais. Mais duas coisas. Deus, ele restaura e provê o livramento. Existem dificuldades que aparecem em nossas vidas, mas a promessa de Deus é que ele vai ajudar com que nós entendamos qual é o melhor caminho para livrar as nossas vidas de algumas situações problemáticas. Por exemplo, Deus, ele quer nos livrar da violência, das más intenções, da perversidade, dos abusadores e dos aproveitadores. Ele diz assim, ó, não tenham medo de pessoas que queiram prejudicá-lo. Pelo contrário, se você estiver ao lado de Deus, a sua causa será ganha, pois ele lhe dará vitória. Eu vi um videozinho de uma mulher vendedora e uma garotinha que estava comprando picolé com esta vendedora. E ali, perto, tinha um carro com uma porta aberta
um carro grande, uma SUV, uma caminhonete, assim, não era caminhonete, era SUV. Tava com a porta aberta e o cara fingindo que tava uma ligação. E toda hora ele dava uma olhadinha de olho, assim, né, na direção lá da vendedora, da menina. E aí, quando a menina comprou lá o que ela precisava, e a vendedora achando estranho, o cara olhando, o cara, sabe, fingindo que estava falando com alguém, que ela percebeu alguma coisa estranha. Quando a menininha começou a sair e ela ia passar na direção do carro, o cara meio que começou a ir para o sentido para o carro, para a porta, como se fosse pegar a menina para sequestrá-la, mas aquela mulher, aquela vendedora, ela percebeu e saiu correndo antes e tocou do lado dos ombros da menina e foi conduzindo a menina. E aí o cara que estava indo para pegar a menina, ele meio que dá uma meia volta e fecha a porta do carro. Porque, tipo assim, ele foi frustrado. Se eu perguntasse para você agora, isso foi um livramento, sim ou não? Provavelmente você diria, sim, pastor, foi um livramento. Pois é, são estes tipos de livramento que Deus nos provê. Talvez o livramento é da morte, talvez o livramento é de um prejuízo, talvez o livramento são de amigos ou de momentos errados com a família. Mas eu ainda digo para vocês, não tenham medo das pessoas que queiram prejudicar. Não tenham medo das pessoas que têm medo do evangelho. Não tenham medo de ouvir críticas acerca do seu cristianismo, mas tenham consciência de buscar a Deus, porque Deus, do nosso lado, é causa ganha. Joel 2,20 diz, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. O que isso significa? Está aqui. Deus, ele restaura a segurança emocional. O povo de Judá não tinha mais saúde emocional. Não tinha mais saúde emocional. Por que isso? Eles haviam perdido tudo o que supria a necessidade básica deles. Logo depois, não caía chuva e a terra se tornou seca. Por causa da fome, tiveram crises financeiras. O povo estava destruído completamente. E a única forma era se eles voltassem os seus olhos a Deus, em jejum e oração, para buscar a Deus e falar assim, Senhor, a gente precisa de Ti. E aí sim, Deus outorga as bênçãos dele em nossas vidas. Deus, ele restaura a segurança emocional. Deus, ele não somente restaura as circunstâncias desfavoráveis de nossas vidas e ao nosso redor, mas Deus também restaura o nosso interior. Ele restaura as nossas emoções. Com Cristo, você pode ter uma vida livre de sentimentos sombrios. Deus é quem nos livra do medo, da ansiedade, da angústia. Eu já falei para vocês, eu tive uma fase da minha vida muito pesada, muito triste, muito para baixo, porque eu tive depressão. E eu não sabia lidar com essas emoções, para mim era o fundo do poço, eu estava indo de mal a pior cada vez mais, mas eu decidi buscar uma ajuda profissional. Quando fui para o psicólogo, eu percebi que o problema não era detalhes específicos do meu passado, mas era em lidar com as frustrações que ocorreram e vencer estas frustrações para seguir em frente. E aí eu falei assim, Senhor, era só isso que eu precisava. Eu precisava ter mais experiência, mais contato. E aí eu entendi, quando eu aplico isso na minha vida espiritual, eu preciso ter mais experiência, mais contato, porque aí eu entendo as ações de Deus na minha vida. Eu entendo a restauração dele. Eu entendo que ele supre as minhas necessidades, que ele nos dá os mantimentos necessários, não só de suprir a nossa necessidade, mas de nos ajudar a
usar aquilo que Ele mesmo nos deu para nosso próprio benefício. Deus é maravilhoso, não tem o que falar. Deus, Ele restaura a nossa vida espiritual. Ele restaura a nossa alegria, Ele restaura o nosso louvor, Ele restaura a nossa honra. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu triste, ou se em algum momento da sua vida, faltou louvor, gratidão na sua vida. Eu não sei se em algum momento você teve dificuldades emocionais e teve que lutar contra isso, vencer isso. Mas eu digo para vocês, assim como eu venci, vocês também podem, e eu sou pecador, tanto quanto todos os que nos ouvem e nos assistem. Existe esperança, existe algo além da crise, algo que nos leva a entender que o significado do eu é muito pequeno. Que o eu, ele é tão pequenininho, tão mínimo. Eu sou uma fagulha no meio deste universo vasto e quase infinito. Eu digo quase infinito porque se você olhar metafísica, quântica e tudo mais, existem teorias falando que o universo não é infinito. Para Deus não é. Porque o nosso Deus, ele faz coisas impossíveis. Mas o nosso Deus, que é Deus de um universo tão vasto, ele se preocupa até com os passarinhos. Ele se preocupa até com os pardais. E eu olho para você agora e eu pergunto: o seu Deus, ele se preocupa com você muito mais do que um passarinho? E a pergunta é: você está interessado no cuidado de Jesus na sua vida? Você tem se interessado pela presença de Jesus na sua vida? Queridos, está na hora de nós nos levantarmos, batermos as poeiras em nossos pés e dar os primeiros passos rumo à vitória. A vitória que se chama santificação para alcançar a glorificação. O que é isso, pastor? Que viagem é essa? O senhor está falando grego para mim, está falando hebraico para mim, eu não sei o que é isso. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que nunca tenha ouvido isso. Queridos, santificação é o que Jesus já fez por mim e por você. Ele morreu por mim e por você, para que a gente pudesse ter o caminho correto a seguir. Mas depois de termos o caminho correto a seguir, nós precisamos ir neste caminho até o final de nossas vidas, ou até Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, nós seremos glorificados. Quando Jesus voltar, entenderemos qual é o nosso propósito. O propósito é sermos filhos de Deus e servos de Deus para sempre. Isso não vai ser algo simples, vai ser algo complexo, mas é de uma simplicidade tão magnífica. A simplicidade se chama sacrifício. O sacrifício que Jesus pagou por mim e por você. Hoje, o meu convite para que você ore é para que você ore por isso daqui, ó. Eu vou voltar lá no início. Eu quero que você ore pela restauração de Deus na sua vida. Você já orou por arrependimento verdadeiro? Já orou por reavivamento? Já orou pelas 3 mensagens angélicas, pelo dia do juízo? Mas hoje eu quero convidar você a orar pela restauração de Deus em sua vida. Porque você já é arrependido, você já ora para que Deus volte logo, você já orou para que o Espírito Santo possa mudar a sua vida, mas hoje, permita que Deus restaure a sua vida. Permita que Deus faça parte dele, porque Deus não invade a nossa vida, Satanás invade. Deus, ele está à porta do coração, ele está batendo, e se nós ouvirmos e abrirmos a porta, ele entrará e transformará a nossa vida. Hoje é o seu dia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, esteja com cada um dos que estão aqui nos escutando. Te peço humildemente
que o Senhor possa nos abençoar com a tua verdade e que a verdade possa nos libertar. E eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor possa conduzir o teu povo a alcançar de ti a restauração. Que o Senhor continue passo a passo nos ensinando, nos ajudando e nos guardando, para que nós possamos guardar as tuas verdades e esperar em ti a transformação que aguardamos. Senhor, nos dê um bom dia, que o Senhor cuide de cada detalhe desta manhã e no restante deste dia. Se viermos a falhar em algum ponto, pedimos já perdão por isso também. E que o Senhor nos ajude a bater as sandálias dos pés e seguir em frente, dando um passo de cada vez. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus dê a você sabedoria e graça. E se tiver qualquer eventualidade espiritual que você precise de algum aconselhamento pastoral, eu estou à sua disposição. É só você escrever aqui nas mensagens, estarei em oração por você. É só você buscar aqui nos nossos vídeos, marcar, né? Siga para que você possa participar de outros momentos, de outras gravações. Mas eu convido você, mais uma vez, queridos, seja, por favor, uma igreja em movimento. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.